Quem realmente defende a Europa hoje são os próprios países europeus ou os Estados Unidos? E se, de uma hora para outra, esse apoio diminuísse ou simplesmente não viesse, a União Europeia teria como reagir sozinha? Essas perguntas deixaram de ser apenas teóricas. Nos últimos dias, o Comissário Europeu da Defesa propôs algo que mexe realmente com as bases da defesa europeia: a criação permanente de um exército com 100 mil soldados, capaz de, no futuro, substituir as tropas americanas estacionadas na Europa. Mas, para a gente entender o peso dessa ideia, primeiro precisamos entender como a defesa europeia funciona hoje. Mas antes de começar o vídeo, claro, pedir para você se inscrever aqui no canal, ativar o sininho, deixar um like e um comentário para que esse vídeo chegue mais longe. E você, já tinha ouvido falar sobre essa ideia de criar um exército europeu? Pois é, essa ideia parece que está mais viva do que nunca e a gente vai falar disso agora no vídeo. Então bora! Atualmente, a defesa da Europa não é centralizada na União Europeia. Na prática, ela funciona em 3 camadas principais. A primeira são os exércitos nacionais. Cada país europeu mantém suas próprias forças armadas com comando, orçamento e estratégia próprios. França, Alemanha, Polônia, Itália e outros estados decidem individualmente quando, como e onde usar suas tropas. A segunda camada é a OTAN, que é de longe o pilar mais importante da defesa europeia. A maioria dos países da União Europeia faz parte da Aliança Atlântica, liderada pelos Estados Unidos. É a OTAN que coordena grandes estratégias, exercícios militares e, principalmente, garante o princípio de defesa coletiva. Se um país for atacado, todos respondem. E a terceira camada é a própria União Europeia, que hoje tem apenas mecanismos limitados de defesa, focados em cooperação, missões específicas e coordenação política, mas não em um exército próprio permanente. Ou seja, quando se fala em segurança real do continente, os Estados Unidos continuam sendo o ator central. Dezenas de milhares de soldados americanos estão atualmente espalhados por países europeus, especialmente no leste do continente. Eles funcionam como uma garantia concreta de que qualquer agressão externa, especialmente da Rússia, teria uma resposta imediata de Washington. O problema, segundo muitos líderes europeus, é que essa dependência cria vulnerabilidade política. Mudanças internas nos Estados Unidos, disputas eleitorais ou uma mudança de prioridades estratégicas podem afetar diretamente a segurança europeia. O conflito na Ucrânia escancarou esse dilema. Sem apoio americano em inteligência, armas e logística, muitos países europeus teriam enorme dificuldade de sustentar um conflito de alta intensidade. E é nesse cenário que cresce a ideia de que a Europa precisa aprender a se defender sozinha. Andrius Kubilius, comissário europeu da Defesa e do Espaço, defende que a União Europeia precisa dar um salto estratégico. Para ele, não basta coordenar exércitos nacionais ou depender da OTAN. A proposta é criar uma força militar europeia permanente, com cerca de 100 mil soldados treinados, equipados e prontos para agir sob uma estrutura comum. Essa força não substituiria imediatamente a OTAN, mas serviria como um pilar próprio de defesa europeia. Em um cenário extremo, poderia até assumir parte do papel hoje desempenhado pelas tropas americanas. A mensagem central é clara: a Europa não pode continuar terceirizando sua segurança. Porém, na prática, transformar essa ideia em realidade é extremamente complexo. A União Europeia não tem poder direto sobre os exércitos nacionais. Criar um exército europeu exigiria acordos políticos profundos, mudanças legais e uma redefinição do conceito de soberania militar. Muitos países temem perder controle sobre suas tropas ou serem obrigados a participar de conflitos que não consideram prioritários. Há também a questão do comando. Quem decide quando essa força entra em ação?
Um órgão europeu centralizado? Um conselho de governos? Além disso, existe o medo de que um exército europeu possa gerar tensões com os Estados Unidos ou criar divisões dentro da própria OTAN. Tudo isso faz com que a proposta seja vista, ao mesmo tempo, como necessária e arriscada. Porém, uma coisa é certa: se a União Europeia avançar nessa direção, o impacto será global. Um exército europeu forte alteraria o equilíbrio de poder internacional, enviaria um sinal direto à Rússia e redefiniria a relação transatlântica com os Estados Unidos. A Europa deixaria de ser apenas um parceiro protegido e passaria a se apresentar como um ator estratégico mais independente. Ao mesmo tempo, isso exigiria uma união política muito mais profunda do que a atual, algo que nem todos os países estão dispostos a aceitar. Embora a ideia de um exército europeu ainda pareça distante, ela vem acompanhada de propostas concretas para aumentar a coordenação e a eficácia da defesa do continente. Kubilius sugeriu, por exemplo, a criação de um Conselho de Segurança Europeu, composto por 10 a 12 países, incluindo os maiores Estados-membros e possivelmente o Reino Unido, para tomar decisões estratégicas de forma rápida e coordenada. O objetivo é permitir que, em caso de crise, a União Europeia possa agir sem depender exclusivamente de Washington. Essa iniciativa surge também em resposta a pressões externas. Os Estados Unidos vêm pedindo há anos que a Europa assuma mais responsabilidade pela própria defesa, enquanto o foco americano se desloca cada vez mais para o Indo-Pacífico e o crescimento da China. Além disso, o conflito na Ucrânia mostrou que, sem capacidade própria de mobilização e logística, muitos países europeus ficam vulneráveis a ameaças de alta intensidade. Ao mesmo tempo, a proposta enfrenta resistências históricas. Vários Estados-membros ainda relutam em abrir mão do controle sobre suas forças armadas nacionais, temendo que o comando europeu centralizado possa envolvê-los em conflitos indesejados. Essa tensão entre soberania nacional e necessidade de defesa coletiva é justamente o desafio que a União Europeia precisa resolver, se quiser transformar essa ideia em realidade. No fim das contas, a proposta de um exército europeu com 100 mil soldados nem é só sobre defesa. É sobre identidade, autonomia, sobre aquilo que a Europa quer ser no futuro. Continuar sob proteção americana ou assumir a própria segurança? Essa decisão, com certeza, pode redefinir o mapa geopolítico nas próximas décadas. E agora eu quero saber a sua opinião. A Europa deveria ter um exército próprio? Ou isso é perigoso demais? Deixa a sua opinião aí no comentário, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, seja sempre bem-vindo, porque todas as semanas tem vídeos novos aqui no canal. Eu sou o Claudinho e te espero no próximo vídeo. Tchau, obrigado e até a próxima!